Isso aí, pessoal. Vamos tentar gravar um vídeo aqui para ajudar o pessoal aí no projeto. Então, nós estamos pensando aqui numa tabela que vai ser criada da seguinte forma: pensando aqui numa associação de professor para uma sala, como se fosse uma atribuição de aula. Então, nós temos uma tabela professor que tem uma primary key definida NR-Pro. Nós temos também outros dois campos: o nome, tipo texto, e disciplina também tipo texto. Nós temos a tabela sala, que é composta por dois campos, uma primary key, número de sala, né, NR sala, e também a série, que é do tipo ou do data type char tamanho 2. Por que eu falei essas duas tabelas primeiro? Porque elas são tabelas pais, né? Quando nós estudamos lá as FNs, elas se referem a isso, a separar as informações por tipo de informação. Então nós temos aqui uma informação só sobre professores, uma informação somente sobre salas de aula. E agora a gente vai fazer o relacionamento entre elas. Então nós vamos fazer a associação. Um professor, ele vai estar associado a várias salas, né? Então, quer dizer, um professor ele pode dar aula na sala 1, na sala 2, na sala 3, mas um professor não pode estar associado duas vezes à mesma sala, certo? Então é isso daí. Não tem como a gente estar associando um professor à mesma sala de aula. Se já foi feita a associação, então não posso associar novamente ele, certo? A mesma sala de aula. A uma sala de aula diferente é possível. Então, a nossa associação pró-sala, ela faz a verificação de duas chaves primárias: o número do professor e o número da sala. Então ele vai ver se este professor já está associado a esta sala. Se já está associado, ele não vai permitir, certo? Então a gente precisa pensar em como a nossa tabela, a funcionalidade da nossa situação vai estar acontecendo, tá? Agora, se eu tenho um professor que não está associado a uma determinada sala, ele vai poder fazer a associação perfeitamente. Então a gente vai guardar as nossas associações na tabela Associa Pro. Então nós temos primary keys, né, no professor e na sala, aonde eu nunca vou ter o mesmo professor cadastrado com o mesmo código. Então, professores, cada um possui um código, por isso chama-se primary key, certo? Sala, da mesma forma, toda sala ela é identificada por uma chave única, portanto, NR sala é uma primary key. E nós temos uma chave composta, única, definida por NR Pro e NR sala, né? Por que composta? Porque ela não vai aceitar que haja duplicidade nesses dados, o mesmo professor e a mesma sala. Tudo bem? Professor diferente com sala diferente permite. Professor igual já cadastrado com uma sala já cadastrada na associação. Veja bem, na associação ele não vai permitir por causa da nossa chave composta. Então a gente vai estar aprendendo a fazer alguns testes, fazer a criação dessa tabela, tudo bem? Dessas tabelas, fazer a criação das chaves primárias, fazer a criação das chaves estrangeiras, das primary keys e das foreign keys. A gente vai fazer isso e vamos fazer alguns testes de inserção, fazer alguns testes das nossas foreign keys, ver se elas estão respondendo, e a gente vai aplicar também um recurso que o SQL lhe permite, algumas linguagens baseadas no SQL permite, que é o onCascade, certo? No update e tanto no delete, tá? Ou seja, quando eu deletar um professor que está em uma associação, automaticamente ele apaga o registro da minha associação. Quando eu atualizar um professor, ele automaticamente atualiza também a informação na minha tabela associação. Então a gente vai fazer alguns testes, tá legal? Também para a gente poder estar vendo como é o funcionamento.
Eu vou estar deixando aqui tabela por tabela aberta aqui para que a gente possa estar acompanhando essas informações aqui bem fácil. Bom, eu estou utilizando aqui o SQL Query porque o projeto, pessoal, o projeto ele foi solicitado para ser feito em SQL, tá? PL e SQL tem algumas diferenciações do SQL. Por exemplo, ó, a nossa tabela, assim como também lá no projeto, ela veio assim, NR Pro number 8. Esse number 8 é o data type, é o tipo do campo. E o data type em PL/SQL, que nós utilizamos no 11G da Oracle, ele vem assim, number 8. Mas no SQL não é assim. No SQL não existe number 8. Existe formato int, de integer ou numérico, certo? Então nós precisamos prestar atenção nisso. Foi colocado desta forma lá, mas nós vamos usar o formato padrão do SQL. Então eu vou criar aqui o meu workspace, o meu banco de dados, literalmente, para que eu possa começar a trabalhar, usando o comando create database e o nome do meu projeto. Nós vamos criar aqui, vai ser a tabela atribuição de aulas. Atribe aula. Isso aqui vai ser o nosso projeto, certo? Legal. Já vou executar esse comando, então selecionei e vou mandar executar. Deixa eu conectar. Comando concluído com êxito. Então ele já criou, tá certo? Aquilo que já foi executado, eu vou pôr ele como um comentário, então ele não vai ser executado novamente. Então vamos criar a tabela professor no padrão SQL. É muito parecido, pessoal, como é criado também lá no PL/SQL. Então os comandos são muito similares porque todos eles são baseados no SQL. Então create table e o nome da tabela, tabela professor. Abriu, fechou parênteses, ponto e vírgula no final já para a gente não esquecer, certo? E vamos lá criando os nossos campos. NR Pro é o número do professor, o código do professor. Ele é do formato int, certo? Por que int? Porque o SQL, para receber valores inteiros, utiliza este data type, int, e não number, né, conforme o PL/SQL, tá certo? Então, int. Nós poderíamos já colocar aqui, pessoal, ó, primary key. No SQL ele aceita que eu faça isso, já definindo o NR Pro como primary key, tá certo? Eu vou tirar ele daqui para que a gente crie ele embaixo como uma constraint, tá? Também nós temos o campo nome, que é do tipo varchar. Lembre-se que lá no PL/SQL era assim, ó, varchar 2 tamanho 40, por exemplo, tá? Mas no SQL, veja que aqui ele já deu até um erro, né? Ficou marcado em vermelho. No SQL é varchar, tá certo? Somente isso daqui. E o tamanho do campo. Eu vou pôr tamanho 70 porque se refere ao nome, né, de uma pessoa, de um professor no caso. Vírgula, sempre vírgula para separar aqui os campos que estão sendo criados, tá certo? E depois nós temos também um campo chamado disciplina, que é do tipo varchar tamanho. Eu coloquei tamanho 2 aqui na tabela, mas foi um erro também no nome, né? Não tem como pôr um nome com tamanho 2. Então nós vamos redefinir com tamanho 10, tá certo? Legal. Nessa minha tabela, professor, qual é a minha primary key? Eu posso ter dois professores João? Posso. Pode ter o João da Silva e João Almeida. Então o nome não é problema. Assim como eu posso ter dois professores chamados João da Silva. Porque nomes, apesar de serem nomes próprios, mas eles têm uma infinidade, né? Então eu posso ter dois professores com o mesmo nome, por ser um nome comum, tá? Agora, o número, o código, né, ele é particular.
próprio de cada professor. Então, cada professor vai ter um código, um número. Então, esse vai ser a chave primária. O professor João A, ele vai ser identificado não pelo nome, pelo seu número. E o professor João B, ele vai ser identificado não pelo seu nome, pelo seu número. Então, o número é a chave primária, primary key. Não pode ser vazia e não pode ser duplicada, tá certo? Então, isto é uma primary key. É o meu número do professor, no caso. Como que eu faço isso no SQL? No PL/SQL, nós fazíamos o comando constraint, certo? E aí colocava a chave primária, definia um nome, enfim. No SQL é muito mais simples, pessoal. Ó, primary key, abrimos parênteses e na tabela professor nós vamos definir qual é o campo. É o NRPRO. Então, ó, NRPRO. Pronto. Certo? NRPRO. Não vou criar mais nada aqui nessa minha tabela. Então, não preciso pôr vírgula na frente da última linha. Não devo pôr vírgula. Se eu colocar vírgula, ele vai entender que tem mais alguma coisa embaixo. Então, eu não quero isso. Então, tiro essa vírgula daqui. Tá certo? E agora nós vamos criar qual tabela? Vamos lá, ó. Posso criar em seguida a associação? Não. Por quê? Para mim criar a tabela de associação, eu preciso do NR sala. Ou seja, ele vai buscar a informação da sala. Ou seja, a tabela de sala não está criada ainda. Então, como que eu posso criar uma associação, a tabela de associação, e falar que ela vai buscar o número da sala na tabela sala, se a tabela sala não existe ainda? Não posso. Por isso, a ordem exige que eu crie a tabela sala primeiro. Tudo bem? Então, tabela sala primeiro. Vamos criar a tabela sala. Create table sala. Nome da tabela, certo? Abriu, fechou parênteses, ponto e vírgula para encerrar e já não esquecermos de inserir essa informação. Vamos estar definindo aqui o código de cada sala, cada turma, ou enfim, talvez a definição correta seria turma, né? Mas a gente vai chamar aqui de sala. Então, número de sala. Veja lá, está como number 8, né? Mas como nós já definimos. E isto é linguagem PL/SQL. Na linguagem SQL é chamado int, o data type. Tá certo? Poderíamos já definir aqui, ó, primary key. Tá certo? Poderíamos definir assim. Mas nós não vamos. Eu vou preferir fazer da maneira mais habitual, né, e separando as informações de campo, chave primária e as foreign keys, conforme a gente aprendeu e está ficando habituado a isso. Tá? Então são padrões, cada pessoa se adapta melhor a um jeito, né, uma maneira, criando o seu próprio estilo aqui na programação, respeitando as boas práticas sempre. Tá? Então vamos lá, também nós temos o campo série, né, que é do formato char, ou seja, ele vai guardar quantos caracteres? 2 caracteres somente, tá certo? Maravilha. Vírgula, são só esses 2 campos, né? Isso aqui vai servir de base para que você possa fazer o projeto aí posteriormente. Nós vamos definir então o que? A nossa primary key. Na tabela sala, a primary key é quem? É o NR sala. Então, com esse comando ele já vai entender na criação da tabela que existe essa primary key, tá certo? Legal. E agora a gente vai criar qual tabela? A tabela associa pro, certo? Eu vou chamar ela só de associa, né? Para ficar mais simples. Vamos lá, ó. Create table associa só. Isso, vou chamar ela só de associa para a gente ganhar tempo aqui e facilidade na digitação aqui, para o vídeo também não ficar muito comprido. Então, create table, né, table associa. Vamos lá. Vale a pena salientar o seguinte, pessoal, ó, existe aqui uma chave primária, pensando cada vez que eu vou cadastrar
né, uma associação. Então, essa associação ela é definida pelo número do professor e ela é definida pelo número da sala. Por isso, isto para mim é chamado primary key na tabela, certo? Aí nós temos uma restrição na tabela, que é uma foreign key. Qual é a restrição? O número do professor que eu digitar, para ele ser considerado válido, ele precisa estar cadastrado na tabela professor primeiro, certo? Então nós temos aqui, ó, a associação, cada registro de associação, ele é registrado, ele é verificado, considerado válido a partir do número do professor e número da sala. É a primary key, identificado por essa chave composta, certo? Mas cada vez que eu digito o número do professor, o professor tem que estar cadastrado obrigatoriamente na tabela professor. Cada vez que eu digito o número da sala, tem que ter uma sala cadastrada aqui na tabela de salas. Então, por exemplo, se eu for fazer uma associação e eu colocar o número da sala 10, mas eu não tiver a sala 10 cadastrada na minha sala, certo? Na tabela de salas, isso vai gerar um erro. Por que um erro? Porque a minha foreign key exige essa restrição, exige que haja esse relacionamento entre essas duas tabelas. É isso que a gente vai criar aqui também, tá? Então vamos criar aqui os campos primeiro. Nós temos aqui o campo NR_Pro. Ele é do formato int, ou seja, integer, inteiro, um número que será digitado. E nós temos também o NR_Sala do formato int, respeitando inclusive que na tabela professor o número é nesse formato int, né? O número da sala é do formato int. Então, se ele está relacionado a essas outras tabelas, também deve ser do formato int, tá certo? Legal. Então vamos lá. Nós temos também, guardando nessa tabela, a data. Então vou por aqui, ó, DT matrícula. DT associa. Legal. E ela é do formato date. Maravilha. Então, para essa tabela, cada registro ele vai ser identificado por um número, ou melhor, por dois números, o número NR_Pro e o número NR_Sala. Então essa será a nossa primary key. Ela é uma chave composta por NR_Pro e por NR_Sala. Certo? Legal. Agora existe uma restrição nessa tabela. Qual é a restrição? É que NR_Pro precisa obrigatoriamente existir na tabela professor e que NR_Sala precisa obrigatoriamente existir na tabela sala, certo? Legal. Então, como que a gente vai criar assim isso? São as constraints. Isso, a constraint. Que constraint é essa? Nós vamos chamar ela de FK. Estamos dando um nome, você vai entender o porquê desse nome depois, tá? Eu vou chamar ela de FK associa, nome da tabela e o nome do campo, NR_Pro. Legal. Vai ser o nome. Eu vou dizer que ela é uma primary key. Opa, desculpe. Ela é uma foreign key. Foreign key. E eu vou falar que na tabela associa, esta foreign key é o NR_Pro. Muito bem. E que NR_Pro faz referências a uma outra tabela. Qual é o nome da outra tabela? NR_Pro faz referência à tabela professor, né? Que eu não sei o porquê está aparecendo com esse coisa. Eu vou deixar só prof. É isso. E sala eu vou chamar ela de turma.
é porque eu acho que eu já tinha criado essas tabelas aqui. Então ele está dando a informação para mim de que ela já existe. Tá? Então eu vou trocar aqui NR Sala por NR Turma, tá? Só para ficar fácil a identificação aqui, ó. E aqui vai ser NR Turma. Legal. NR Turma. Só substituindo, né? Porque eu já tinha criado isso daqui, ele ficou no cache aí gravado. NR Turma. Muito bem, legal. Então, ele faz referência à tabela prof, né? Ó, como que tá o nome lá, ó, tabela prof, né? Então, estou dizendo o nome da tabela e o campo dessa tabela, ó, NR Pro, certo? Então, NR Pro. Legal. Criei essa referência, certo? E agora nós vamos fazer o seguinte, eu automaticamente já vou colocar aqui, ó, esse recurso que nós não aprendemos aí no curso, mas ele existe, tá? No SQL, ó. Eu vou dizer que ele é onDelete Cascade e também ele é onUpdate Cascade. Eu escrevi Cascade aqui errado, ó, em cascata. Então ele vai fazer tanto a deleção quanto a atualização em cascata, né? Como assim? Então, por exemplo, se eu criei uma associação para o professor 1 para a turma 10, e aí porventura eu vim aqui e alterei o número do professor 1 para professor 2, como que vai ficar a minha associação? Se eu não tiver o recurso onUpdate, se eu não tiver esse recurso, simplesmente ele não permite que eu altere o número do professor. Por quê? Se eu alterar o número do professor na tabela professor, a minha associação vai ficar uma associação inválida, porque o professor 1 que estaria aqui não existe na tabela professor aqui, certo? Se eu alterar o número dele, não existe. Ou se eu deletar, por exemplo, o professor 1 e o professor 1 tem uma associação, como que fica a minha associação? Fica furada. Eu fico com um banco de dados quebrado, né? Ele fica aí com algumas lacunas erradas. Então ele não permite que eu fizesse essa exclusão, certo? Mas com este recurso, ó, onDelete, onUpdate, ele faz o quê? Se eu atualizar o número do professor na tabela professor, automaticamente ele procura na minha tabela de associação e altera também o código do professor aqui. Se eu for excluir uma turma, por exemplo, e essa turma está associada a vários professores na tabela de associação, certo? Porque eu posso ter um professor de português na minha sala 10, eu posso ter o professor de inglês na sala 10, posso ter um professor de matemática na sala 10. E aí eu apaguei a sala 10. As associações, todas referentes a essa turma, serão também apagadas. Por quê? Porque eu estarei usando o recurso onDelete Cascade, tá? Então ele identifica, né, se existe esse relacionamento, se existe esse registro associado, e automaticamente ele faz essa deleção, ele apaga esses registros para a gente. Então vamos criar aqui a outra constraint, a FK associa NR turma. Ela é uma foreign in key. E qual é o nome do campo? É esse aqui, ó, NR turma, certo? NR turma. E ela faz referência a qual tabela? A tabela turma. Qual o código, qual o campo na tabela turma? O campo NR turma. Muito bem. E eu vou habilitar o recurso onDelete dizendo
que se apagarem alguma turma na tabela turma, também deve apagar todas as associações referentes a essa turma, certo? OnDelete Cascade, em cascata. E também vou usar o recurso onUpdate Cascade. Ou seja, se eu alterar uma turma na tabela turma, por exemplo, a turma 10, eu passei para a turma 20 agora. Alterei o código do NR turma. Automaticamente, todas as associações com a turma 10 devem passar para a turma 20, porque eu fiz uma atualização e o recurso onUpdate existe aqui na minha foreign key, na minha constraint da minha foreign key. Tá legal? Maravilha. Então, nós vamos executar isso daqui, esses comandos, selecionei eles e vamos executar para criar essas tabelas. Ó, comandos concluídos com êxito, tá certo? Então, a criação da minha tabela já está ok. Deixa eu marcar isso daqui como um comentário somente para que não seja executado e ocorra algum erro. Legal. Já foi executada então a criação das minhas tabelas. Agora a gente vai fazer alguns testes. Primeiro teste que eu quero fazer. Eu quero criar uma associação sem ter nenhum professor cadastrado e sem ter nenhuma turma cadastrada. Antes de mais nada, pessoal, já deixa eu explicar aqui para vocês o seguinte, ó. No projeto, é só isso aqui, ó, que vocês têm que mandar, tá? Só isso aqui, vocês vão criar os campos, claro, nome da tabela conforme o exemplo solicitado lá do professor, mas é só isso aqui, ó. É vocês copiarem, dar um Ctrl C aí, abrir aí o seu bloco de notas, certo? Colar essa informação e mandar isso daqui, pessoal, tá certo? Salvou como arquivo texto e é isso daqui que vocês devem mandar lá no projeto, tá bom? Legal, eu não vou salvar isso aqui, depois eu vou deixar o código disponível aí na descrição do vídeo. Nós vamos fazer então alguns testes, tá? Na nossa tabela. E nós vamos descobrir que tem coisa que às vezes a gente chama de erro e que não é erro. São restrições que nós criamos, tá? Não é erro, é restrição. Eu criei e disse, não aceite, né? Porque é uma chave primária. Então ele fala para mim, não pode porque é uma chave primária. E aí a gente fala que deu erro. Não deu erro. Ele fez aquilo que nós pedimos, tá bom? Então nós vamos criar uma associação sem que exista professor e sem que exista turma. As nossas tabelas estão vazias, tá? Então vamos lá, ó. Insert into. Esse comando é exatamente igual no PL/SQL, tá? E isso aqui não vai fazer parte do projeto em si, tá? É só para a gente testar, tá? Insert into, nome da tabela, associa. Associa. Muito bem. E nessa tabela associa, nós vamos colocar os values. Quais são os values? Vou pôr aqui o professor 1 na sala 10. E a data vai ser a data de hoje, ó, 2016 do mês 2, dia 19. Certo? Vamos lá. Ver o que vai nos acontecer. Aqui está no master, né? Legal, vamos ver lá. Olha só a mensagem que ele deu para mim aqui, ó. Mensagem 547, nível 16. A instrução insert conflitou com uma restrição. Olha só, conflitou com a restrição. Qual restrição? A restrição foreign key. Então eu sei que está em uma das foreign keys. Qual delas? FK associa NPRO.
É para isso que a gente cria esse nome aqui, pessoal, tá? Fica fácil de eu identificar onde está dando erro, tá bom? Então é para isso que a gente define o nome, ó. FK associa NR Pro. Então eu sei que é nessa restrição aqui que eu caí, ó. E não é um erro, é algo que eu pedi. Eu não pedi para ele criar essa restrição, essa constraint. Não fui eu que digitei isso aqui. Então isto não é um erro. Isso aqui é um acerto. Significa que a tabela está funcionando. Por que que está funcionando? Porque eu estou tentando inserir uma linha do professor 1. Ó, associa NR Pro. Certo? Então, professor 1 existe na tabela professor? Não. É isso que ele está dizendo aqui, ó. Ocorreu no banco de dados. Tabela DBO Prof. Não existe. Não existe essa informação, tá? Não criei esse professor ainda. Por isso que ele deu esse erro. Então eu preciso criar o professor 1 antes de criar a associação. Vamos criar o professor 1. Insert into associa, na tabela associa, values. Aí nós vamos pôr o valor professor 1, né, o NR do professor, o nome do professor vai ser o professor João da Silva. E a sua matéria, né, disciplina, ó, disciplina vai ser matemática. Vamos ver como é que ele vai proceder. Eu vou tentar fazer a inserção agora. Nome varchar. Ah, sim. Eu coloquei na tabela associa, não é na tabela associa, né? Então ele está dizendo aqui, ó. Falha ao converter varchar valor João da Silva. Então esse campo aqui na tabela associa deveria ser int, né? Que seria o número da turma. Então eu errei, não é na tabela associa. Então isso aqui também não é um erro, é um acerto. Porque eu disse que o número da turma seria do tipo número, né? E eu estaria tentando inserir um texto. Então, por isso que ele me informou essa falha. Então isso aqui é a tabela prof, certo? Tabela prof. Muito bem. Legal, ó. Então, tentando inserir o professor, valor 1, João da Silva, matemática, certo? Vamos selecionar e executar. Olha só, uma linha afetada. Então, uma linha ele inseriu. Qual é a linha? A linha do professor deu certo. Mas a linha da associação deu errada. Por que que deu errado? Vamos ver o que aconteceu. A instrução insert conflitou com a restrição foreign key. Opa! Então tem uma restrição aqui. Qual foi a restrição que ele caiu agora? Ó, FK associa NR turma. Então nós caímos aqui agora, ó, na turma. Por quê? Porque ele está dizendo que não encontrou a informação na tabela turma. Existe já a turma 10? Não existe essa turma 10. Por isso que ele deu erro. Eu não posso criar uma associação porque eu tenho uma constraint que diz que quando eu digitar um número aqui na associação, este número tem que existir na minha tabela turma, tá ok? Então eu preciso obrigatoriamente agora criar a informação da turma. Então insert into tabela turma values. Então vai ser a turma 10, certo? Legal. E a série, vou pôr aqui que vai ser o segundo A. Muito bem. Eu já vou adiantar aqui uma mensagem de erro que vai acontecer, tá? Eu poderia simplesmente fazer isso aqui, ó. Selecionar essas duas linhas e mandar executar e não daria erro, tá? Por quê? Lembra que deu já uma linha afetada? Ou seja, a linha do professor já foi incluída, tá? Já existe esse professor. Tanto é que ele não deu erro na associação do professor.
Isso aqui passou, o teste foi positivo. O teste agora falhou foi nessa outra restrição. Então, porque o professor já existe, tá? Então, eu vou causar esse erro para você entender o que é a primary key. Já existe o professor 1, certo? Eu vou tentar acrescentar o professor 1 de novo, tá? E o que ele vai acontecer? Vai me dar uma falha. Vamos lá, ó. Mensagem 2627. Violação da restrição primary key PK prof. Certo? Ó, não é possível inserir a chave duplicada na tabela professor. Tá ok? Por quê? Porque nós definimos na tabela professor que o número ele é a primary key. E eu já tenho criado o professor 1. Eu já criei e tentei criar de novo. Por isso ele deu esse erro. Tá bom? Então a primary key não permite que haja duplicidade dos valores. Aquele cara desavisado que registrou, né, está cadastrando lá os pacientes, por exemplo, e ele não lembra se ele de repente já digitou um prontuário, um registro, e aí ele vai tentar cadastrar de novo, você vai ficar com um monte de dado duplicado, certo? Isso se você não tiver definido uma primary key. Se eu definir uma primary key, se ele tentar digitar um registro que já existe, ele vai acusar essa informação. Já existe o registro na tabela, então não faz a inclusão dos dados. Então entenda bem, pessoal, isso aqui também não é um erro. Tá? Eu vi muita gente falando, olha, está dando erro, está dando erro. Não é que está dando erro, é que você já inseriu a informação e executou o script todo de novo. Então, ele está dizendo, ó, já existe essa informação. Por isso, não é um erro, é um acerto. A informação já estava, você tem uma primary key e ele corretamente está informando para você que o dado está duplicado. Tá bom? Então é isso aí. Em compensação, ó, ele inseriu, olha aqui, uma linha afetada para a turma, certo? Então inseriu a minha turma 10 e agora não deu mais nenhum erro na inserção da associação, ó. Uma linha afetada, ó. Então a minha associação foi inserida com sucesso. Maravilha. Vamos ver se foi inserida com sucesso? Eu vou dar um select. Todos os campos da tabela prof, né, from prof. Eu vou também dar um select em todos os campos da tabela turma. Maravilha. E vou dar um select from associa. Maravilha. Eu vou colocar esse comandinho aqui, go, para ele subdividir essas 3 janelinhas aqui para mim. Vou executar só isso que está selecionado, tá? Então executei. Veja que ele criou aqui para mim, né, essa subdivisão, tá? Então nós temos aqui, ó, na tabela professor o João da Silva, um registro. Nós temos a turma 10, segundo A, e nós temos uma associação. Eu tenho o professor 1 associado à turma 10, tá certo? Eu vou criar agora, ó, o professor 2, que vai ser o João Pereira, que é de português. Muito bem. E já vou copiar essa linha. Vou criar mais um professor, o professor 3, que vai ser o José Alencar, que vai ser professor de História. Tá? Selecionei esses 2 inserts e vou executar. Vai executar somente eles. Ó, 2 linhas inseridas com sucesso. Vamos ver como é que ficou a tabela? Vou executar os selects. Olha lá. Então eu tenho agora 3 professores cadastrados. Tenho uma turma cadastrada. E tenho uma associação. Vamos criar aqui mais 2 associações. Quais vão ser as associações? Vamos associar o professor 2 para a turma 10 e vamos associar o professor 3 para a turma 20.
Existe a turma 20? Olha só. Existe aqui embaixo a turma 20? Não. Então vai dar um erro, não vai? Vai. E é isso que nós queremos que aconteça, para ver que não é um erro. Ó. Uma instrução foi executada. Ou melhor, ó, eu selecionei também a primeira associação, por isso que deu 2 erros, né? Então somente uma linha foi executada, que foi a associação 2 para a turma 10. Essa associação foi ok. Ele deu erro porque eu selecionei esta linha, certo? Ele diz que já existe. Ó, violação de restrição da primary key, ó. Da primary key. Da PK associa. Então ele detectou que o professor 1 já existe para a turma 10. E se já existe o professor 1 para a turma 10, ele me dá esse erro. Eu vou executar só ele aqui, ó, para você ver bem. Executar, ó. Violação da restrição. Primary key. Qual a primary key que a gente criou? Ó? Na tabela associa. Nós dissemos que a primary key é composta por número do professor e turma. Então, se já existe este professor 1 para a turma 10 cadastrado, ele vai me dar essa acusação, essa falha, que não é falha, é um acerto. É para que não haja duplicidade de informação. Tá bom? Ó? Então, ó, o valor da chave duplicada é 1 e 10. Então, ele detectou que 1 e 10 já existe para essa associação. Tá? Então, é por isso que ele não permitiu. Em compensação, ele permitiu o 2, 10. Por que ele permitiu? Porque professor 2 ainda não existe para a turma 10. Tá? Vamos ver como é que ficou? Vamos lá. Olha só, ele criou a associação do professor 2 para a turma 10. E não criou a associação do professor 3 para a turma 20. Por que não? Porque a turma 20 ainda não existe. Olha aqui, ó, só tem a turma 10. Tá? Então vamos criar a turma 20 agora. Vamos lá. Ctrl C, Ctrl V, turma 20. Vai ser a turma do quinto A ou quinto B. Vamos lá. Vou executar esta linha. Executei. Criou a minha turma. Vamos ver? Olha lá. Criou a turma 20, série 5B. Agora essa associação do professor 3 para a turma 20, eu vou executar uma linha correta. Tá ok? Então olha lá agora como é que vai ficar a nossa tabela. Está criada perfeitamente. Olha aí que maravilha. Tá bom? Então nós criamos todas as associações e vimos que tem erro que não é erro. Tem erro que é um acerto. A tabela está fazendo aquilo que nós pedimos para que ela fizesse. As restrições nas chaves. Tá bom? Tudo bem, pessoal, até aqui? Eu espero que sim. Qualquer dúvida, depois a gente vai conversando aí no grupo aí da gestão TI e vocês podem mandar mensagem e qualquer coisa assim a gente vai tirando demais dúvidas aí. Nós vamos agora testar o recurso OnUpdate Cascade, tá? O que eu quero fazer? O meu professor 3, o José de Alencar, ele veio aqui reclamar e ele disse que o código dele não é 3. Houve uma falha na hora do cadastro. Ele é o professor 9. E agora? Ele é o professor 9. Eu preciso alterar esse código do José de Alencar. O que vai acontecer agora? Vamos lá. Eu vou separar aqui turma e associação. Eu vou então atualizar agora o meu professor, ó. Update. É o comando update que faz a atualização, tá? Update prof, né? Nome da minha tabela. Aonde eu vou dar um set. Setando o código, né? O NR Pro. Eu quero setar o código como 9. Para quem? Where, para quem tiver o NR, número Pro igual a 3. Então, o que eu estou dizendo aqui com esse comando? Ó, atualize na tabela professor, update prof, setando o código como 9. De quem?
aquele que tiver where o número do professor igual a 3. Então ele vai procurar o número do professor 3 e vai substituir para número 9. Tá certo? Veja só, pessoal, a importância desse comando onUpdate que nós colocamos nessa constraint aqui, ó, do NRPro, né, na associação. Nós estamos alterando a tabela associa? Não, nós estamos alterando a tabela prof, certo? Nós estamos alterando a tabela do professor, cadastro do professor e não de associação. Mas automaticamente ele vai testar a foreign key. Ele vai testar lá na associação. E quando ele detectar que existe um professor 3, ele vai substituir o código do professor da associação aqui embaixo, ó. Ele vai substituir também para o novo código, que vai ser o código 9. Isso é o que faz o onUpdate, tá bom? Se eu não tivesse esse onUpdate aqui, o que ele faria? Ele diria para mim que não pode fazer a atualização do valor porque existe essa constraint relacionada. E aí, se eu alterar o professor, não iria alterar a associação. Então, estaria caindo, né, nesta associação errada aqui da foreign key. Mas com o recurso onUpdate, ele atualiza as tabelas automaticamente. Tá bom? Vamos lá então. Vou executar esse comando. Executei. Uma linha afetada. Vi que não deu erro. Por que não deu erro? Porque eu tenho o comando onUpdate cascade aqui. Vamos executar aqui os selects para ver como que ficou. Olha só, na tabela professor, ele alterou o professor 3 para professor 9. E automaticamente lá na minha associação, que era o professor 3, para a sala 20, ele também alterou, ó, NRPro para 9. Tá vendo que legal? Eu vou alterar de novo aqui para vocês verem bem, ó. Eu vou alterar o professor 9 para professor 100. Vamos ver? Executei. Uma linha alterada. Vamos ver como é que ficou. Olha lá, ó. Professor José de Alencar agora é código 100. E a associação do professor José de Alencar, ó, também alterou automaticamente. Graças a quem? Graças a este comandinho aqui que nós colocamos, ó. onUpdate cascade. Tá legal? Eu vou alterar também, ó, a turma. Nós temos aqui, ó, duas associações na turma 10, não temos? Tá aqui. Ó, o professor 1 e o professor 2 estão na turma 10. Só que agora não é mais turma 10, é turma 50. Trocou o número da turma. Então, o que vai acontecer? Nós vamos dar o update, ó, na turma 7 NR turma, vou setar o número da turma para 50. Que turma? A turma que tenha o NR turma igual a 10. Então eu estou dizendo, olha, pegue aquela turma 10 e passe para número 50, para turma número 50. Tá bom? Vamos lá ver. Executei. Uma linha executada com sucesso. Vou executar os selects aqui. Muito bem, ó. Turma 10 agora passou para a turma 50. E as associações também, ó. Tá vendo? Professor 1 e professor 2 fazem parte da turma 50. Por quê? Porque eles estavam associados à turma 10 e agora a turma 10 passou a ser a turma 50. Então, automaticamente, por conta deste recurso, ó, onUpdate, certo? Para associação foreign key turma, né? Este onUpdate permitiu que ele fizesse a alteração automaticamente. Torna a dizer, se não tivesse esse comando aqui, né? Se não tivesse esse comando aqui, tivéssemos criado a tabela 100, ele iria dizer para mim, não pode alterar o número da turma, porque essa turma ela possui uma associação, tá bom? Então ele não permitiria. Mas como nós criamos corretamente com o onUpdate, ele permite. Vamos testar agora o onDelete. Eu vou apagar a minha turma 20, certo? Eu tenho só um professor associado à turma 20.
Então, quando eu apagar turma 20, automaticamente vai apagar essa associação aqui. Não vai apagar o meu professor, vai apagar a associação, tá? Veja bem que o onDelete está aonde? Na tabela associa. Então ele vai trabalhar na associação. Eu vou apagar a turma 20 e ele vai apagar também a associação referente à turma 20, tá? Não vai apagar o professor José de Alencar aqui, tá? Porque ele não faz essa atribuição. Então vamos lá. Delete turma where, ou seja, com o nr turma igual a 20. Estou apagando, né? Estou apagando da tabela turma. Então eu estou vindo aqui na tabela turma, certo? E apagando o registro de número 20, o registro que possui turma 20. É esse registro aqui, ó, certo? A 5B, que possui uma associação. E essa associação vai ser apagada automaticamente. Selecionei a linha e vou executar. Uma linha afetada com sucesso. Vamos ver? Vou executar o select. Olha lá, ó, a turma 20 foi apagada. E a associação referente à turma 20 também foi apagada. Tá legal? Maravilha. E agora eu vou apagar a turma 50. Quando eu apagar a turma 50, ele automaticamente vai apagar quantos registros? 2 registros. Se eu fizer isso, ele apagará 2 registros. Eu poderia também fazer o que aqui? Apagar, antes de mais nada, para nós testarmos, ó, apagar um professor. Vamos ver aqui o meu professor 2, que é o João Pereira. Ó, professor 2, João Pereira de português, certo? Ele não trabalha mais aqui, então eu vou apagar ele. Automaticamente, se ele não trabalha mais aqui na minha escola, né, a associação referente a ele também tem que ser apagada, certo? Então vai apagar também esse registro. Executei, linha afetada com sucesso. Ó, apaguei da tabela professor, o professor 2, e apagou também a associação do professor 2, tá bom? Ó, o professor 100 está sem associação, né? Ele não está associado a turma nenhuma. Eu vou associar ele para minha turma 50. Então vamos associar o professor. Qual o professor? O professor 100, que é o José de Alencar, para a turma 50, que é a turma segundo A. Selecionei e executei. Uma linha foi afetada com sucesso. Olha lá, tá aí. Também gerou aqui a minha associação. E agora eu vou apagar a turma 50, que tem 2 registros na associação. Ele deve fazer o quê? Deve apagar as 2 associações, ó. Vou apagar a turma 50. Executei. Uma linha afetada. Maravilha? Vamos executar aqui. Olha lá. Apaguei todas as minhas turmas. Consequentemente, só tinha 2 associações, né? E que eram correspondentes à turma 50. Então, obviamente, ele acabou apagando aqui a minha turma, as minhas associações referente a essa turma também. Isso graças ao onDelete Cascade. Ele deleta em cascata e o onUpdate Cascade ele atualiza em cascata. Tá bom, pessoal? Então essas informações que nós fizemos aqui foi só para a gente testar as primary keys, os inserts, testar as foreign keys, testar o onDelete, testar o onUpdate, para ver se foi criado com sucesso mesmo, se está funcional, né, a nossa tabela que nós criamos. Lembrando, ó, que pro projeto é isto daqui que nos importa, ó, os create table que você deve copiar e deve colocar num arquivo texto, certo? Lá no bloco de notas
e salvar esse arquivo e enviar lá para a tutoria. Tá maravilha? Legal, pessoal. Um abraço, espero estar ajudando aí vocês mais uma vez.